No dia de hoje, Santa Cena, nesse domingo 13 de abril do ano 2025, eu dizia antes que ia falar sobre fé. Não? O título da predicação é Graça, um dom que obra. Não? A graça é um dom, é um regalo, é uma dádiva, um presente de parte de Deus, pero que obra em nossas vidas. A graça de Deus é incrível. E tudo o que vivemos é graça. Nós outros não nos damos conta, pero tudo que vivemos é graça. A escassez de recursos é graça. Eu digo por mim mesmo, não sei ustedes, por aí ustedes são muito santos, muito mais santo que eu, não sei, pero se Deus houvera me dado plata em algum momento determinado de minha vida, eu não estaria aqui. Quizás eu não estaria aqui para contar uma história, eu hubiera morrido, não? Porque às vezes a abundância de recursos, não? Ter muitos recursos nos leva a viver uma vida deliberada, nos leva a viver muito loucos, não? Para circular um ar, não? Para circular um ar que o pastor tem calor, é fogo. E nós outros, às vezes, quando eu digo nós outros, às vezes, é porque estou querendo ser muito bondadoso, não? Nós outros sempre não sabemos lidar com o que temos, não? Por exemplo, quando vamos a sair, não tenho roupa. E o roupeiro já não cabe mais roupa, está o roupeiro lleno e está aqui a jacija que todos têm em sua casa llena de roupa, não? Aqui a jacija que está llena de roupa, mas o roupeiro lleno de roupa, não tenho nada para sair, não? Para um pouco, como que não tenho nada? Tenho um montão de roupa aí, não? Eu tenho tanta roupa que não sei de onde meter, não cabe dentro de meu roupeiro, não? No verano eu arreglei todo, pero não dava dentro do roupeiro, não dava, tenho que construir um roupeiro mais grande, não? Porque a roupa não dava. Na verdade, pus um montão de roupa aí para regalar, regalei todo, sim. Me quedei com o básico, pero o básico todavia é muito. Nós outros vivemos de uma maneira tão, não? Todos nós outros agora é muito, não? Estava ouvindo essa época, o que está de moda agora é o estilo minimalista, não? Minimalista, inclusive, pero os ricos, não? Os ricos estão sempre à frente, os missionários, não? Eles têm um pantalão jeans e uma remera branca, todos igual, ou gris, não? E só andam assim, não? E nós outros, todavia, que somos pobres mortais, parece que estamos na década de los anos 80, não? Fines da guerra, anos 50 a los 80, qual era regime, não? Era ter muita coisa, não? Era ter muita coisa em sua casa, muito móvel, e nós outros tínhamos tanta coisa. E nos olvidamos que tudo é graça de Deus, tudo é graça. E a graça atua por meio da fé. E a graça também nos impulsiona a ter fé. Por que digo tudo é graça? Porque, irmãos, há gente que não tem nada, não, no mundo, ou porque perdeu, ou porque nunca tuvo, não, ou porque nunca tuvo, simplesmente, ou porque perdeu. E nós outros temos recursos. E nos olvidamos muitas delas vezes de onde Deus nos sacou. Não? Ustedes acá todos chegaram a onde está, ou seja, o que ustedes têm hoje, já nasceram com tudo isso? Não. Já houve situações piores na vida, sim ou não? De momentos muito difíceis, que alguns até passaram hambre, ou quedaram com muito pouca comida, muito pouco recurso, não? Já em Brasil, minha família tinha até um bom recurso antes e depois passamos um momento difícil, né? Que tínhamos para comer, hambre nunca passamos, graças a Deus, mas não tínhamos para comer tudo o que queríamos comer. Por exemplo, não? Se quiséssemos comer algo mais ou sair, não teríamos o recurso disponível para sair. Então, há tempos que passamos muito bem e há tempos que passamos mal. Pero a graça de Deus sempre está e atua em todo tempo, em todo momento.
E é disso que quero falar um pouco hoje. A fé é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo é já o que me leva a buscar, a exercitar-me em que? Em fé, exercitar meus sentidos, porque a graça não é que Deus me dá a sua graça, e por graça sois salvos, é o texto de hoje, não? Efésios 2, 8 e 9, por graça sois salvos por meio da fé, isto não de vós outros, pois és dom de Deus, não por obras para que nadie se glorie. E à la vez jogarei Santiago 2,26, poderia ter agarrado outras partes de Santiago, a qual dizem, porque como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. E parece que são dois versículos contraditórios, porque um não diz que a fé é já um dom de Deus e não vem por meio de obras para que nadie se glorie. E o outro diz que a fé não pode ser sem obra, tem que obrar. E não se contradizem, sino que se ampliam. Se bem que és um dom de Deus e que minha obra não hace aumentar a graça de Deus para comigo, não hace, porque Deus, Ele aumenta a sua graça para comigo ao revés, quando eu não obro, quando eu aumenta a sua graça e sua misericórdia, seu favor aumenta comigo quando eu peco mais. Por isso que Pablo diz, onde abundou o pecado, aí superabundou a graça de Deus, não? Simplesmente ao revés. Agora, essa fé, uma vez insertada em meu coração, dentro de mim, que eu empeço a usufruir a essa graça, usar essa graça, esta graça mesma me vai impulsionar a ser boas obras. Por isso que eu tenho que falar de fé também, porque a obra habla de fé, e o texto está falando que essa graça, que somos salvos por meio de fé. Agora, que isso também não vem de nós outros, diz o mesmo texto, isso provém de Deus, porque é o próprio Deus que nos dá. Logo, eu nada mais tenho que me entregar a essa graça, tenho que integrar a essa palavra de Deus para obedecê-la, pero não num sentido religioso. Hago isso para que passe isso, não. Eu, porque já sou salvo, eu, porque já tenho esse dom de Deus, esse regalo que provém de Deus, que a sua graça atuando dentro de mim, agora essa graça, não, esta graça, me vai impulsionar a ser boas obras, vai impulsionar-me a exercitar meus sentidos, não? Eu vou evolucionar em entendimento, vou agrandar, vou aumentar, vou ensanchar, vou entender sua sublimidade. O sublime, não, que falava nosso irmão, aí os padres da psicoanálise, tanto Jung como Freud, falava da sublimação, não, que às vezes o sublimar nós outros ponemos algo em lugar desse algo que nos lastimou, não? E tentamos cambiar e tapar isso, aí sublimamos. Não, esse dolor não me importa, não, o dolor dói, vamos chorar, vamos sofrer, vamos em tempo de angústia, vamos a chorar, vamos passar mais momentos, pero não vamos quedar estancados, estagnados aí, isso é a realidade da vida. O cristianismo de hoje, muitas das vezes está sublimando, Tá querendo pôr Deus no lugar de um dolor, a qual Deus, que digo é Deus religioso, não? É como se puseram uma figurita no lugar, mi mano acá tem uma lastimadura, e põe uma figurita como se a mano tivera bem, não? E não é assim, porque a herida queda aí. Deus não lo hace isso, Deus ele sana a herida, não? Como diz o profeta, yo los haré la herida e los sanaré. Não? Assim diz o profeta, se acorda qual é? Isaías? Me parece que... um profeta menor? Pode ser, não importa, são os livros proféticos, leiam todos. Não me acordo bem em que profeta era a hora. Pero Deus habla isso, eu hago la herida e los vendaré, não? Se los sanaré. Isaías 1, não? Aí tá. Então, vocês... essa graça me vai não, a aumentar, como eu dizia, ensanchar,
E vou entender ao final essa sublime graça. Como diz Elino, não? Essa maravilhosa graça, essa graça sublime que Deus ele nos regalou. Não é como entender, eu poderia quedar falando horas e ustedes não iam entender e eu tampouco posso entender o que iba falar, o que iba dizer, iba quedar falando horas, filosofando e charlando e falando de temas acerca da graça, pero em nossa cabeça não entra que alguém more por nós outros, não entra que isso é grátis. O que entra é que eu devo ser algo. Não, eu tenho que ser algo. Não tenho que ser nada, para ser salvo nada. Pero depois que sou salvo, tenho que ser, pero não porque tenho que ser, porque o salvo, não, é o resultado de uma vida com Deus, é o resultado da graça de Deus, desse dom, dessa dádiva, desse regalo maravilhoso. É como se uno chega para vós e te regala algo que vós não merece, que vós não pediste, que vós não esperava, e Deus vai e te regala solamente porque Ele quer, solamente porque Ele esse sacrifício tão grande. Isso não é despreciar o sacrifício de Jesus, não, porque tu e eu não merecemos, nadie merece o sacrifício de Cristo na cruz, pero nós outros, uma vez que aceitamos essa obra magnífica de Cristo na cruz, nós outros temos esse acesso e aí Ele nos hace nova criatura. Então, aí podemos começar a entender essa graça que não há como explicar. Aí vamos entender não sua beleza, sua intenção maravilhosa, que és a um e meio ao dolor, não? Já que o dolor produz o quê? O que produz o dolor? A prova. Diz Santiago, a prova produz crescimento. Uma vez aprovado, não? Pastora, passou na prova. Aí está. Quando uno passa na prova, aí és aprovado. Ela vale a redundância, claro, passou na prova, foi aprovado. Ou seja, o sofrimento vai produzir em mim algo bueno ou algo malo, vai depender de mim, não? Se eu passo na prova, vai produzir algo bueno. Se eu quero reprovado, é porque não passei. Então, se me produziu algo malo, não entendi. E a maioria dos problemas que passamos em nossa família, em nossa casa, em nossa igreja, em nosso bairro, nosso vecindário, em nosso trabalho, em nossas relações humanas mais cercanas, não? Que eu digo família, amigos, parentela, é Deus actuando, é Deus demonstrando sua graça, seu amor, seu poder, é Deus nos dando oportunidade de não mandar a pessoa para outra galáxia e perdoná-la, não? É Deus nos dando a oportunidade de manejar nossa ira, nosso enojo, nossa capacidade de cognição, de entendimento, de entender que o outro ele tem também um final, não? Nós outros temos um final, nós outros temos uma medida, não? Por isso Jesus disse, com a mesma medida que medis a los outros, medirão a vós outros. E às vezes medimos o outro com uma medida tão curta, não? E a nós outros ensaiamos a medida. Não, pero eu posso isso, pero o outro não, só pode isso cá. Se ele passa de cá, eu me enojo, eu não perdono, eu não ajudo, eu desisto, já está. Agora eu quero que o outro me aceite bastante. Todas as pabadas, para não dizer outra palavra, que me encanta dizer, não? Para não dizer outra palavra, todas as pabadas que hago eu quero que o outro aceite. Ai, me perdone, bueno, errar, que errar é o quê? Humano, não? É a palavra. Errar és humano, e a verdade que és, porque humano vem de humus, não? Já disse a etimologia desta palavra, vem de la terra, vem desse humo que salia de la terra, és humano errar, porque nós outros somos barro. Se morimos, todos nós outros vamos
ao mesmo destino. Eu estou falando nossos corpos, não? E nós outros que estamos aqui também, não? Nós outros vamos ao céu. Nós outros aqui somos tudo elegidos e crentes, né, Senhor? Todos vamos ao céu. Mas eu estou falando é que vai ao céu ou que vai no inferno, o seu corpo se vai deteriorar igual. Todos vamos deteriorar-nos e, ao final, volvermos à terra, ao humus, à humillação, a não ser nada. Todos nós outros vamos chegar aí. Então, vocês, o ponto principal de hoje, de lo que Deus nos quer falar, essa graça já nos obra em nós outros por la fé, essa graça que obra por la fé, em meio às provas. Vamos falar primeiro das provas. Quanto mais eu passo por problema, dificuldade, luta, não? Que essas lutas e provas, muitas delas vezes, qual o resultado delas? Nos traz o quê? Desesperança, desamor, desconforto, tudo los deis, não? Desconforto, desilusão, confusão, culpa, medo, ódio, envidia, produz tantos sentimentos malos em nós outros, os problemas que temos na vida, não? Se eu peço a te falar com os irmãos os problemas que têm, eu estou seguro que 100% de los irmãos, mais allá de que tenha problemas um pouco diferentes acá, pero 100% iba compartilhar um problema. Qual o problema que temos todos em comum? La Plata, não? La Plata é um problema comum. Ao final somos sudacas, latinos-americanos, não? Estamos na cidade de Montetingolo, não estamos em Palermo Zorro, não? Nosso problema é plata, nosso principal problema é plata. Pero solo que não. Que dá enfermo. E vai ver qual é o teu principal problema. Que te agarre o coronavírus, não? E vó não pode respirar. Vai ver que o principal problema não é la plata. É poder respirar, esse é o teu principal problema. É lutar contra essa enfermidade, esse é o teu principal problema. Depois daí, se tem plata ou não, porque o rico morreu igual, não? Moriram os ricos com o coronavírus? Ai, pastor, pero quedaram já enxufaditos, mais tempo, melhor nada. Os ricos morreram, os pobres morreram, não? Aí coisas não me gusta de falar coisas, porque coisa, o que é uma coisa? Coisa não sei o que é uma coisa, não? Há problemas, há dificuldades que são justas, a enfermidade é justa, porque já vem sobre ricos e pobres, sobre servos de Deus e não servos de Deus, sobre salvos e sobre perdidos. A enfermidade é justa, é para todos, é devido ao pecado original, e é para todos, como a lluvia. Pero a lluvia destruiu a casa de rico. Não é nada, o rico vai já e construi novamente. Sim, pero ele perdeu sua casa, não? Perdeu sua casa tal qual o pobre perdeu também sua casa. Como a lluvia também é justa, as manifestações de destruições naturais, não? Essas manifestações como temblores e maremotos e todas as catástrofes naturais são justas porque sucede ao que crê, ao que não crê, justos, injustos. Não estamos imunes a problemas da vida, problemas estes que nos podem produzir tudo isso que eu disse antes, não? Desamor, desconforto, desilusão, culpa, envidia, não? Medo, ódio. Pero eu posso estar sejado por esse sejo do Espírito Santo, por esse amor, por essa graça. Eu posso entender a graça de Deus obrando em mim. Então, se aí sim vai produzir o quê? As provas em mim. A prova de minha fé. Vai produzir o quê? Vai produzir algo bueno. Não vai produzir algo mal. Porque, irmãos, o que nós outros não podemos evitar é o mal. Não podemos evitar o mal. Ou seja, deixa-me explicar bem o que acabei de dizer. Eu posso evitar, eu me meter no caminho mal. Isso sim, não? Se eu empeço a ser as coisas tudo erradas, começar a te amuchar, começar a manter relações humanas de uma maneira muito errada, equivocada, não bíblica, que eu estou indo por um caminho mal, não? Então, se algo mal me vai passar, o que passa é que nós outros observamos as pessoas que andam por aí
E parece que não passa nada a ellos, não? Parece que não passa, pero solo parece. Pero sim que passa, já estão perdidos em seus próprios delitos e pecados. E seu final não será bueno, assim nos advirte a Bíblia de capa a capa. Provérbios, não, que é um livro de sabedoria, habla muito destes temas, não? O provérbio é um livro de inteligência posta em prática, não? Haga isso e não te vai passar o outro. Provérbios explica muito dessa maneira, muito didática, porque para isso foi escrito Provérbios, não? O rei estava escrevendo para seu filho de uma maneira didática, uma pessoa, um homem adulto ensinando a seu filho, jovem, adolescente, mira, se vós ser assim, te vai passar isso, se vós não ser assim, não te vai passar. E se conduzir bem, te vai bem, se te conduzir mal, te vai mal. Então, aí vemos o resultado. Agora, evitar o problema general, o problema que pode vir para qualquer pessoa em qualquer momento, isso não podemos evitar. Podemos evitar problemas frutos de nossas malas decisões. Isso sim podemos evitar. Só é tomar boas decisões que estes problemas não aparecerão. Logo, o problema que é exterior a minha boa decisão em Deus, porque em Deus eu decido sempre coisas boas, esse problema eu não posso evitá-lo. Eu tenho que passar por ele. Agora, esse problema sempre será em mim didático. Ou seja, didático, que quer dizer que vai me trazer uma ensinança. De grego quer dizer através de. Vai me trazer uma ensinança, me vai ensinar algo. Quando eu aprendo algo, que passa quando eu aprendo? Que é o aluno? Quer dizer sim. Claro, o aluno quer dizer luz, de lumines, não? De la palavra lumine, luz, já de grego. És um ser sem luz, esse é o aluno. E o maestro é a pessoa que manda a luz para esse ser sem luz, esse ser apagado, não? Então, quando eu aprendo algo, eu me quedo iluminado. Mira que bonita a palavra depois, não? Aluno é feio, é uma palavra feia. Pero a palavra iluminado é uma palavra bonita. Quando a luz de Cristo reflete em mim, e eu empeço a ver, entender. Quando eu digo entender a graça, eu estou falando entender esse momento, não? Porque a graça não é como explicar. Eu acabava de dizer isso na introdução da predicação. Então, aí empeço houve um boom em meu cérebro, minha cabeça abriu, eu pude ver, mirar, hermanos, ustedes aí sentados aí, podem quedar meditando uma hora se querem. Pensem, quantos problemas ustedes passaram para chegar até aqui? Não vou nem me vou a erros, nem me vou ao ano de 2024. Estamos no mês de abril, hoje é dia 13 do mês. Já passaram quase 2 semanas do mês. E que na primeira semana do mês, vós já passaste mal, e agora a segunda semana está passando melhor. Ou como passaste fevereiro, não? Que esse ano já passaste um momento tão difícil, ao qual eu pensava, não, na verdade não veio como sair desse momento. Não sei como passar isso que estou passando. Ou quizá tu ano começou muito bem, te vai muito bem até a hora, pero vós pode pensar em imaginar hacia atrás, quizá o ano de 2020 e 2021, que por lá a pandemia quedou muito difícil para todos, não? Ou por ele coronavírus, ou porque estávamos impossibilitados tanto de ir e venir, ou porque morreram pessoas que nós outros queríamos, não? Acá em nossa igreja morreu uma irmã, não? Ou seja, pessoas que nós outros queríamos, pessoas que estavam cercanas a nós outros, morreram, hoje quedaram muito enfermos, debilitados, e não se recuperaram depois de aí, quedaram com sequelas, não? Pero, o que quero dizer é que todos nós outros podemos pensar algo e saber o quê? Que podíamos passar, que podíamos chegar até aqui, mas já de que passamos por esse momento. Eu me mirava cá, os irmãos,
Mireia, porque tenho tanto testemunho, não? Até de los hermanos. Tenho tantas histórias minhas mesmas para contar. E de los hermanos, não? Já me acordo de Lourdes e Matias, não? Quando se conheceram. Bueno, não vou falar, mas hablo? Não hablo. Não é necessário, não? E bueno, e depois Lourdes, isso, Matias sofria, pobrecito, mala. Pero aí ele foi também e não falou mais com ela. Bem insiste aí, tá bem. O homem tem que ter sombridade também, não? A mulher não pode ser o que quer tampouco, não? Sim. La Santa Cena, não, bueno, eu devo... Bueno, o final é bueno, eu quero falar do final, não quero falar do começo e do meio. Eu quero falar do fim, que o final qual é? Estão casados, estão bendizidos, estão acarrontitos, não? Que lindo. Hã? Persevera e triunfará, justamente. Aí tá. É melhor o fim que o princípio, viste? Não, já me acordo porque os três cumpriram 2 anos de casado a hora, não? Essa semana. Então você me acordava dessa história. Porque é verdade, o importante, como diz Provérbios, é o fim que o começo, não? Porque em nossas relações, em nosso dia a dia, quantos problemas passamos e não sabemos de onde Deus nos leva ao final. Ao final, Deus nos bendize. Ao final, Deus sempre está, sempre estuvo. Nós outros é que às vezes perdemos a direção de Deus, porque como eu dizia, as provas nos traem um desconforto incrível e uma confusão, não? Que produz uma desilusão, uma desvista de la meta, porque Pablo diz, mirar a meta, o objetivo final, não? De prêmio final, ele manda mirar, e depois o escritor de Hebreus, que era o texto que eu ia citar agora também, diz, posto os olhos nele, é o autor e consumador da fé. Por quê? Porque as provas nos hacen mirar hacia atrás, mirar hacia os lados ao menos e dizer, bueno, pero fulano, mira como fulano está bem, não? A fulano não lhe passa isso, só me passa a mim, não? A mim me passa, pero a fulano não lhe passa isso. Ora, qual o resultado final, o denominador final? La graça que obra por la fé, em meio das provas, é la graça que obra por la fé que vai me trazer o final. Já estou terminando e hablo do final. O final me vai trazer o quê? Madurez. Madurez espiritual. La fé nunca será completa. Que isso, pastor? Não. Porque Pablo diz, até que ele diz, e guardei a fé, não? A Timoteo, no final de sua vida, Pablo já era um homem grande, aí se crê que ele morreu com aproximadamente 65 anos, que foi decapitado, senão, se deixara por aí, ele viveria mais, não? Ele disse, combati o bom combate, não? Terminei minha carreira, pero guardei a fé. A fé estava presente, todavia, em meio a todas as tribulações e todo o mal que Pablo passou, que um pouquinho desse mal que ele passou está relatado na Bíblia. Não? Outras coisas mais que ele mesmo diz e outras coisas mais que nem pode escrever cá. Ou seja, quanto problema ele passou, não? E não pude nem a relatar, charlou e escreveu um pouco dele que mais doleu a ele, ou que ele mais sentiu. Essa fé, já não se completa, porque eu sempre tenho que ter nela. Ela só se completará até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como Pablo diz. E isso só vai ocorrer quando? Já na glória, quando vemos a Cristo cara a cara, como Pablo mesmo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, em essa carta del amor, não? Essa epístola del amor, essa carta poética, poesia del amor, não? Ele no final ele diz, a hora vemos por meio de um espelho, é como se for um espelho. O espelho refleja solamente o que meus olhos podem ver, é o que está reflejando no espelho. Eu não posso ver mais allá do espelho, mais allá do que minha cara acá na terra está mostrando, não?
Pero por detrás desse corpo há uma alma. Há uma alma que a Gégio falava na escola bíblica. Deus quer sanar nossa alma. Não, a gente na escola bíblica vemos que lá a pergunta dos religiosos saduceus foram tão cretinas e tão pensando nessa terra, nesse mundo, nessa dimensão material. Não? A própria ciência está tentando comprovar outras dimensões, não? Porque creio já creem nisso e já, por meio dos teóricos, já está certo que existem. E nós outros estamos presos a essa matéria. Todavia, é algo que podemos tocar. Assim comemos, assim bebemos, assim viajamos, só somos felizes se. Não tenho que ser feliz se. Eu tenho que ser feliz, porque Cristo morreu na cruz por mim, e isso me produz felicidade. Isso é o ápice de minha vida. Todo o que vier depois, como eu dizia já, que já em Brasil há o dito, não? Que nascemos desnudo e sem dente. Assim nascemos. Alguém cá nasceu com dente? Não? Alguns bebês aí nascem já com uma pontita de dente, não? Pero nadie nasceu com dente. E nascemos desnudos. Tampouco não nascemos vestidos. O que vier depois daí, tudo é ganância. Ganhamos roupa, ganhamos panhales, ganhamos cuidado, afeto. Há dos bebês que são tirados por sua madre, abandonados por sua madre, encontram outra família, porque senão não podem subsistir, senão morrem. Todos encontramos afeto de alguma maneira, não? Para poder subsistir. Então, estes problemas vai ser, por meio dessa graça e fé, vai ser com que eu chegue à madurez. E o que é estar maduro? É estar completo, é estar a ponto, é estar gênuo, é ter a capacidade cognitiva de tomar decisão. Ustedes, quando forem cruzar a calle, principalmente Caguaçu, não? Que é a mais movida, ustedes vão sair caminhando acá e vão cruzar? Não. Porque ustedes não são idiotas. Idiotas no sentido de la palavra mesmo, idiota, não? De não ter a capacidade cognitiva de saber que eu tenho que mirar hacia um lado e tenho que mirar hacia o outro. E todavia, não sei, tem que mirar até para riba e para baixo acá para cruzar. Não? E depois daí, já me dá conta, se os cálculos matemáticos, se o coche está vindo já, está vindo, se dá tempo de eu cruzar mientras aquele coche vem. Sim ou não? Então, se isso é ser maduro. Um ninho hace isso? Às vezes não. Quando é chiquito, sai correndo. Não, eu me acordo, um ninho acá, vizinho acá, da igreja, que foi atropelado, acá mesmo nessa quadra, Caguaçu, acá, acá General Pinto, não é Caguaçu. General Pinto e Cávia, ele foi atropelado por ele coletivo. Não morreu porque a cabeça de Lorninho é plástico, todavia, não é plástica. Já não se rompe tão fácil, não se rompe porque, Deus é tão bom, tão sábio que hace cerrar todo o crânio quando estamos mais grandes, não? Então, pero igual ele quedou internado no hospital, um montão, não? Quedou quando? Quer acordar? Juan Bautista, o Juan que foi o chiquitito do Bueno, quedou um rato, fui visitar ele no hospital. Ustedes conhecem acá de Marcelo, que Marcelo e Lorena se congregavam acá nessa igreja na época dele, pastor Atílio, não? Ele foi atropelado e quedou um rato. Por quê? Porque é um ninho e não tinha a capacidade cognitiva de escutar sua madre, obedecer. Lorninho não tem essa capacidade, às vezes. Por isso, temos que educá-los, ensiná-los. Eu hablo com minha filha e ela mesmo que ela nada mesmo. Não? Já tem 8 anos, já tem que começar a desenvolver, não? Pero, é assim, os ninhos são assim. Pero tu e eu não, já chegamos à madurez. Por isso, a importância das provas, das lutas, dos problemas, da disciplina em nossas vidas, disciplina segundo a palavra de Deus, não segundo uma doutrina religiosa, porque a religiosidade me prende, põe Deus dentro de uma carra e me hace solamente cumprir dogmas, e depois eu não sei porquê. E chega um momento que eu me frustro, porque já está, não dá para seguir assim, não? E chega um momento da frustração. Então,
essa graça me vai levar à la madurez. E essa madurez sempre vou estar ensanchando, não? Minhas fronteiras, minhas dimensões espirituais, não? Isso é crescer em graça para com Deus e graça para com os homens, que assim era o crescimento de Jesus em la terra também, que diz a Bíblia, e é o que ele nos ensina a nós outros. A verdadeira fé é quando nós outros abraçamos o absurdo, não? E termino com essa anedota de Abraão. Isso é uma verdadeira fé, não? Gênesis 22, Abraão, Deus disse a ele, de la nada. É gracioso até os textos bíblicos, porque é algo increíble. Increíble no sentido de não crer-se, não? Porque é algo tão magnífico. Vem uma voz, de la nada mesmo, porque Deus não se manifestou como persona, vindo uma voz de la nada, e disse a ele, Abraão, mira, sacrifica tu filho. Ou seja, ele podia dizer, não, esse é o diabo, já que, qual era a primeira voz que apareceu para ele, que disse para ele? De ti te harei uma grande família, padre de muitas nações, que já era algo impossível, que sua mulher reiu, por isso o nome de Isaac foi Isaac, porque sua mulher disse, essa voz aí, esse Deus, essa entidade que te está falando, está completamente louca. Estou sendo irônico, por suposto, não estou chamando Deus de louco. Porque mira que eu sou vieja e nunca he podido ter filho, e agora menos porque sou vieja, já está. Que quer ele, que eu tenha um filho? Tanto é que já deu uma regladita, disse, não, é que Deus deve ter dito que vó vai ter um filho, pero de outra mulher, não de mim. E Deus disse, não, vai ser de vós. Bueno, e tu filho, e agora Deus pediu filho a ele. Isso é uma loucura, é algo que não dá para entender. Quando minha mulher põe aí as historietas bíblicas para minha filha, um aplicativo que tem no celular, não, e conta as histórias bíblicas. E minha filha não entende nada às vezes. Isso é bom que a gente não entenda, quer dizer que a gente é inteligente. Porque o ninho que entende todas as histórias bíblicas e aceita, tá, é muito religioso. Porque parar para pensar, há esse sentido de que Deus te mande matar tu filho, que ele que te deu? Para que ele mandou nascer então? Não entendo. Isso eu não entendo. Isso é pensar, racional. É ter os dois de frente, não, como dizem cá. Parar, não é muita estupidez. Já viu que nas histórias bíblicas nós outros aceitamos como se nada, porque é bíblico, é sagrado. Parar, tá bem, é bíblico, é sagrado. Mas vamos entender a história bíblica. Vamos a pensar, Deus me deu uma cabeça, um cérebro, para que eu pense. Não, por que Deus pediu? Não se tratava, aí entendemos o final. Não se tratava que Deus é um sádico, é malo. Já dei o filho para esse viejo, agora vou hacê-lo sofrer, quito o filho dele, porque ele tem que sacrificar esse filho para mim. Porque eu sou um Deus muito caprichoso e quero que, ele não seja tão feliz assim. Ele quedou muito feliz com esse filho. E se ouvidou de mim. Então, se ele tem que me dar mais glória, então se para que ele me dê mais glória, eu mando que ele mate o filho dele. Deus é assim? Por suposto que não. Deus é maravilhoso, é bueno, é esplêndido, é muito melhor. Muito melhor que eu. Não existe em comparação a mim, não. Eu sou uma porqueria e Deus é bueno. E se eu que sou uma porqueria, já não poderia ser isso com uma pessoa, não? E Deus vai e diz a ele, haga isso. Pero ele queria nada mais provar. E como ele queria provar, ele se manifestou como o Deus que prove. Não? O Deus que prova é o Deus que prove. E Abraão entendeu. Não, Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai ser algo, porque Abraão entendia quem era Deus nesse sentido, de que primeiro deveria ter obediência total a ele. Por isso por isso Abraão vem, habla com Sara, mira que vou fazer um viagem cá com o PIB, me vou levar o PIB, nós outros vamos já naquela montanha, que a montanha já leu, eram dias de caminhada, ele com a lenha,
com Isaac, com seus servos aí ajudando ele a levar as coisas, foi já e foi sacrificar, e ele ia sacrificar o Chavão, porque a Bíblia diz que agarrou Elate aí, ia matar o PIB realmente. E aí Deus interfere nesse momento. Agora, se isso não é fé, o que é fé, não? Que é fé? Que momento tão ápice da história, não? Tão sem sentido e à la vez com tanto sentido, com tanta demonstração de fé, de amor, de obediência. Tu e eu, quizá, não haríamos isso. Nós outros não conseguimos sacrificar 30 minutos de nossas vidas. Às vezes, damos o chupete eletrônico para nossos filhos porque queremos sacá-lo de em cima. Tomar o celular, andar, vai. Não? Porque queremos sacar de em cima. Não queremos escutá-lo, não queremos compartilhar. Não? No dia de chuva, isso é um barquito, e eu não isso porque não sei assim, não. Isso meu cunhado um barquito, e eu saí com minha irmã na chuva para poder japonesa o barquito, e como desfrutava de divulgar com essa pabada, porque alguns momentos que eu já vou nela em algum lado, e que a do coelho dentro do auto, é difícil, por suposto, manejar um ninho dentro de um auto esperando ou um médico, alguma coisa, não, algum trâmite. Então, se há uma sanra, eu pongo uma horrita aí, e ela já ruega, e na sanra, mira, põe aí o barquito que está lleno. E desfruta, porque os ninhos não necessitam de muito. Porque eles têm algo que nós outros nos perdemos na caminhada. La imaginação. Que, como dizem os neurocientíficos, sem a imaginação é impossível nosso cérebro criar novas conexões. É impossível aumentar a inteligência. Quedamos burros, quedamos cerrados, estagnados, quando não pensamos, quando não imaginamos. Temos que ter imaginação. Mirar a nuvem no cielo e ver uma forma, não? Qual foi a última vez que você miraste uma nuvem no céu e viu uma forma? Irmão, tudo isso tem que ver com a fé. Tem que ver com esse absurdo dessa história de Abraão, ele vai já sacrifica, não? E termino com essa frase aqui que saquei de um teólogo que diz: há que crer em Deus que hace o absurdo se transformar em sentido. Eis assim, então, que a fé empeça a crescer, madurar, e deixa de ser só um conjunto de crenças. Aún assim, às vezes, vamos a estar débeis em la fé, e devemos pedir a Deus, ajuda-nos em nossa pouca fé. Porque é uma verdade, não? Solamente há como crescer dessa maneira, por meio de provas, de problemas, de dificuldades. Essa é a graça, é a fé que Deus tem para nós outros. Vamos orar e depois vamos ministrar a Santa Cena. Padre maravilhoso, bondadoso, Deus todo-poderoso, rico em glória e em graça, só queremos glorificar e exaltar tu nome. Padre, ajuda-nos em nossa pouca fé, como disseram tus discípulos, entenderam que em algum momento eles não podiam ter essa capacidade de entender quem poderia ser salvo. Nós outros já hemos lido tanto e aprendido tanto, e sabemos que a salvação vem de ti, pero, aún assim, muitas das vezes vivimos nossas vidas como se não entendêssemos ou não necessitarmos ou usarmos desta graça, desse amor infinito. Nos ajuda cada dia mais, Senhor, que não nos falte o entendimento acerca de tua palavra, dessa tua graça maravilhosa, a qual só queremos adorar, glorificar, exaltar e dar sempre honor e glória a ti. Graça, Padre, em nome de Jesus.